Vou começar bem direto respondendo a pergunta do título desse vídeo. O projeto Boa Sorte acabou. Para quem não sabe, para quem chegou aqui de gaiato, eu sou Gabriel Estrela e eu venho desenvolvendo esse projeto chamado Projeto Boa Sorte há mais ou menos 4 anos. E durante esse tempo ele tem sido uma das ferramentas mais importantes assim, para a gente falar sobre HIV e AIDS na internet. Mas agora sim o projeto chega ao fim. E nesse vídeo eu vou explicar o que eu vou fazer a partir de agora e onde que as pessoas que estão procurando informação sobre HIV e AIDS podem encontrar essas informações de uma maneira bacana, massa, com qualidade técnica, com uma linguagem acolhedora, não violenta. Eu me chamo Raul Nunes, sou fotógrafo e diretor de arte. Exerço essa função já tem praticamente 3 anos. Em 2016, trabalhava em uma loja e foi quando eu recebi meu diagnóstico positivo. Quando eu fui conversar com o meu gerente, né, uma pessoa que é gestor de pessoas, uma pessoa que eu entendo que iria entender o meu lado. Quando eu abri minha sorologia para ele, quando eu disse, ele me pediu para separar os meus talheres e os meus utensílios pessoais. E depois disso, vazou informação para dentro da loja e o tratamento mudou. A ponto de não me sentir bem ou confortável para trabalhar naquele espaço e pedir demissão. Obviamente, sabendo dos meus direitos, eu fui atrás e recorri à justiça e ganhei a causa. Acho que é direito de qualquer pessoa assumir a sua sorologia e viver bem e continuar trabalhando e continuar exercendo suas funções. O HIV nunca me limitou em relação a nada. Resolvi assumir a minha carreira artística. Eu digo que é artística porque trabalhar com arte para mim é um sonho. E trabalhar com a música e com filme são coisas que eu amo. E o Gaê é uma das pessoas que me inspira diariamente a correr atrás dos meus sonhos, a realizar os meus trabalhos. Porque assim como ele, eu sei que eu posso também. E assim como das milhares de pessoas que continuam trabalhando e vivendo com HIV. Muita gente me conheceu como Gabriel Estrela, mas eu sou Gaê. Comecei a falar da minha sorologia por meio de uma peça, Boa Sorte. O teatro foi o lugar em que eu encontrei para tanto processar a minha sorologia, né, que foi algo que eu precisei trabalhar muito internamente, mas também para dividir isso com o mundo. A partir dessa peça, eu lancei o projeto Boa Sorte e passei aí uns 4 anos trabalhando o tema do HIV/AIDS, da saúde sexual, pela internet e fora dela, né? E aí, há uns 2, 3 anos atrás, eu senti que eu precisava mudar, que eu precisava me reconectar com a minha essência, eu precisava me reconectar comigo enquanto artista. Então, parei e comecei a me dedicar agora à minha carreira enquanto cantor. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Eu sempre me esforcei muito para dizer, né, para promover para as pessoas que ninguém precisa, ninguém é obrigado a contar da sua sorologia, mas que todo mundo pudesse ser livre para fazer isso, e não só sobre a sorologia do HIV, né, mas sobre qualquer coisa, que a gente pudesse compartilhar da gente o que a gente quiser. Pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para, a vida não para, não. Todos os arranjos estão bons, desde que seja uma escolha da pessoa, né? E não um medo do preconceito, um medo da rejeição da família, de companheiros, de trabalho. O problema está na discriminação, né? Não em como as pessoas escolhem viver sua vida. Quando veio
tive medo, quis me guardar, não quis viver. Hoje em dia, para mim, está sendo muito importante fazer uma pesquisa na direção de entender como promover nas pessoas autonomia em saúde, né? De que as pessoas possam escolher como cuidar de sua saúde, que tipos de intervenções elas querem ter na vida, no cotidiano delas, para poder viver com bem-estar, com felicidade. Que saúde é isso, né? Saúde não é só uma infecção controlada, saúde é ser feliz. Porque o grito perde ao sussurro. Se nossa história cresce no sobreviver. O Projeto Boa Sorte, então, teve esse lugar de, ao mesmo tempo, ser um espaço de fortalecimento para mim, mas também da comunidade, né? De influenciar muita gente, de ajudar muita gente em seus processos de educação. Mas também foi um momento em que eu me afastei muito da minha identidade. E aí, o movimento seguinte era, então, me reconectar, né? Voltar a encontrar a identidade que eu estava fazendo lá aos 18 anos, quando eu fui diagnosticado, né? E que sofreu tanta turbulência desse diagnóstico. O caminho disso foi voltar a ser puramente artista, me distanciar, fazer a produção do meu disco, botar as minhas composições, né? Coisas que eu queria dizer não por sentir que elas eram necessárias, mas por vontade. Somos tão fortes, mesmo tão frágeis. E torcer para que essa minha vontade possa tocar a vontade de outras pessoas a também movimentarem os seus desejos, né? E a gente poder não só se sentir engolido pelo coletivo, pela cidade, pelos outros, a gente poder ser quem a gente é. Eita, cai rapidinho, você segura um pouquinho? Oi, Gaê, bom dia, tudo bem? Aqui é o Raul Nunes, eu sou diretor de arte e fotógrafo e eu estou desenvolvendo um projeto que retrata pessoas que vivem com HIV e que consolidam carreiras, que fazem coisas incríveis, sabe? Mostrando que nós que vivemos com HIV, na verdade, podemos viver muito bem. E eu estava assistindo um vídeo seu agora de manhã e fiquei super interessado na sua participação e eu queria saber se eu posso contar contigo. Um grande beijo e abraço. Ô, Raul, gostei, hein? Vamos conversar, que eu acho que dá pra gente fazer uma parceria boa. Beijo. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando tudo pede um pouco mais de alma. Eu gosto quando o reverb tá comedido, assim, tipo, dá uma enchidinha, mas não fica, né, demais. Outra vida, né? Parar de correr com o violão. Sim. E aí, Raul, bora dar uma pedalada, aproveitar esse dia? Maravilha, amigo. Vamos andar de bicicleta sim, tem um monte de novidade pra te contar e cada opinião é sua. Beijo, até logo. Bom te ver, amigo. Me conta da vida, dos projetos. Então, tô desenvolvendo um projeto. E aí, você lembra daquela capa daquela revista onde o Cazuza saiu todo esquelético e tudo mais e tal? Nossa, eu detesto essa capa. Pois é. Então, a minha ideia é reformular essa ideia que vem carregando esse estigma de mais de 40 anos da década de 80 sobre o HIV, e eu convidei o Gaê. Gaê, que legal. Porque a ideia é essa, mostrar que as pessoas que vivem com HIV, sabe, podem ter uma saúde, podem ter uma vida de qualidade. E o Gaê, eu acho que ele sempre foi uma inspiração para mim desde o início. Então, acho que vai ser muito legal fazer esse material com ele. E fora isso, acho que pessoas como você me inspiram muito. Você é um exemplo para mim, sabe? Você se cuida, você malha, você trabalha, tem uma rotina diária de trabalho pesada. Então, assim, isso é muito, muito incrível, assim, sabe? Ah, amigo, mas eu te admiro muito também por trabalhar todo esse lance da imagem, né? Porque, como você disse, existe um estigma enorme, né, desde os anos 80, e isso com uma capa de revista, sabe, do Cazuza, que foi super desonesta. É muito importante também a gente estar nesse lugar de trabalhar com imagem, de trazer a nossa imagem como é hoje em dia,
Principalmente nas redes sociais, sabe? E focando nisso, também passar um exemplo de prevenção, sabe? Onde as pessoas possam se cuidar, prevenir, sabe? Fazendo os testes e tudo mais e tal. Eu acho que é bem legal isso. No imaginário popular, no imaginário comum, a gente está debilitado, a gente está num hospital, a gente está... Doente, magrelo, sabe? Morrendo, sabe? Sofrendo, enquanto na verdade não. A gente está vivendo a nossa vida como qualquer pessoa, andando de bike, malhando, fazendo yoga, pulando de paraquedas, de asa delta. Normal, cara. E, tipo, não me atrapalha em nada. Então, acho muito importante. Eu acho que vai ser um sucesso, assim, real. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm a extra draw. Yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one. No dia 9/11 de 2019, eu descobri minha sorologia. Descobri que eu sou HIV positivo. Descobri esse diagnóstico numa sala 2x2. Eu e uma enfermeira. Nesse primeiro período, assim, foi extremamente bagunçado, assim. Minha cabeça foi parar na lua, minha vida deu uma bagunçada geral. E a internet salvou um pouco a minha vida. Tem uma boa parte da internet ter salvado a minha vida, uma pelas informações e a outra foi para descobrir outras histórias, assim. Foi quando eu conheci a Thaís, foi quando eu conheci a história dela, que era uma pessoa que vivia com o mesmo diagnóstico que eu, mas ela não tratava do assunto com o fardo, com o peso da qual eu tratava esse assunto. Após conhecer a história dela, eu vi que o HIV não me define, as histórias podem ser reescritas, reinventadas. Eu me chamo Danilo Romero, tenho 38 anos, sou um cara positivista, um cara que sempre vai olhar o copo meio cheio, e skatista. Tenho muita alegria de poder acordar às manhãs, ter disposição para o trabalho, muita alegria de fazer amigos, de contar histórias, de ouvir histórias, de ter gente de coração quente perto de mim. Demorou um período, assim, para entender a sorologia, entender como esse vírus dentro do meu organismo ia reagir. E acho que, assim, a primeira hora, assim, que você sai do pronto-socorro, você meio que não consegue... Você não tem um norte, assim, você não sabe para onde você vai. É muito raro encontrar homens heterossexuais falando sobre HIV, doença sexualmente transmissível e tudo mais. E dentro desse núcleo, é muito difícil achar pessoas com sorologia aberta ou que tenha passado por uma história parecida com a minha. Por conta dessa exigência machista, a gente acaba abrindo mão de se prevenir, abrindo mão de cuidar da gente, cuidar do próximo. E como eu não fazia parte desse grupo estigmatizado, eu achava que eu não estava dentro dessa zona de risco. E isso foi uma coisa que me colocou dentro dessa situação. Esse foi um dos motivos também que fez com que eu abrisse minha sorologia. Porque isso pode acontecer comigo, com qualquer outra pessoa. É muito importante a gente fazer o teste, a gente se cuidar, ter uns exames periódicos sobre isso. Dentro do meu ciclo de vida, dentro das coisas que eu vivo diariamente, muito pouco, eu encontrava pessoas heterossexuais que falavam abertamente sobre o assunto. Eu tive muita informação dentro da comunidade LGBTQIA+, informações riquíssimas sobre o diagnóstico, como se trata. E dentro disso tudo, a importância do ciclo de amizade nessa história toda. Porque você começa a conhecer pessoas, você começa a ver que existem outras pessoas com o mesmo diagnóstico que você. E aí você começa a olhar para a vida dessa pessoa e você vê os frutos que ela conseguiu depois do diagnóstico, ou ela não desistiu do que ela lutava, não parou a vida dela e você olha para ela assim e se fala, meu, eu não vejo mais aquela foto do HIV nos anos 80. Eu não vejo mais aquela pessoa com a pele amarelada, com o rosto seco, com as pálpebras amareladas. Você não vê mais nada disso.
Olá, tudo bem? Tudo bem? Opa. Tudo bom? Oi, Emer. Esse é o Danilo, gente. Olá, prazer, tudo bem? Raul, prazer, Tudo Emer. bom? Prazer. E aí, Ah, gente? skatista. Acho que eu te vi andando por aqui de skate. Ah, eu vi vocês passeando de bicicleta também. Nossa, a Thaís falou de você pra mim. Que bom que você faz esse papel. É importante pra gente, porque a comunidade, a sociedade, no geral, ainda pensa que só LGBTQIA+, vivem com HIV e isso a gente sabe que é mais pura Nossa, mentira. tão antigo, gente. E ainda hoje é difícil encontrar pessoas como vocês, né? Héteros que falam a respeito, principalmente um homem, falando sobre isso, um Principalmente homem homens. hétero, saca? Não, e mesmo eu, como mulher, assim, às vezes eu achava que era uma coisa tão distante de mim, gente, porque eu vivia num relacionamento fechado, né, heterossexual, eu falava, gente, isso é muito, muito, muito distante e tá aí, né? Mas mesmo num relacionamento fechado, acho que a gente tem que se cuidar, tem que se testar, não tem como fugir, né? A prevenção, ela faz parte, ela é a chave de tudo, assim. Tanto homens, mulheres, héteros, gays, todo mundo. Acho que a gente tem na verdade, o brasileiro tem a cultura de remediar ao invés de prevenir. Mas a prevenção, nesse caso, ela é fundamental. Então, Raul, dentro disso que você falou, a nossa sociedade mesmo tem essa cabeça meio bagunçada. Se você transou sem preservativo, você entrou nessa zona de risco. Eu não achava que eu ia ter esse diagnóstico, que eu ia entrar dentro dessa bolha por pensar que eu estava fora desse estigma. E muito pelo contrário. Por isso que vale a pena. Eu, na minha vida, só comecei a procurar um médico mesmo depois que eu fui diagnosticado. Porque, caso contrário, não estava nem para minha saúde. Se testar regularmente, tinha que virar um hábito para toda a sociedade, para qualquer pessoa, para qualquer ser, assim. E é importante se testar. Né? Todos os postos de saúde de hoje do Brasil têm a testagem grátis. Inclusive o autoteste também. Então, acho que é super importante procurar assim que comece a iniciar a vida sexual ativa. Eu fico muito feliz que esse encontro está acontecendo, porque a gente é prova viva de que a gente precisa quebrar todos esses estigmas, de que HIV não escolhe gênero, não escolhe raça, não escolhe sexualidade. Então, que bom que a gente está aqui. Então, a gente podia fazer umas fotos aqui hoje, o que vocês Sim, acham? lógico. Vamos? Bora? Nossa, Então vamos toma. lá pra baixo então. Vá. Até logo. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I count. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Vamos fazer aquela próxima então? Outra Vamos, vez? pega outro labirinto. Ó, chegou o Raul aqui. E aí, chega A aí. gente pega depois, segura aí. Beleza? Prazer, cara. Joia. E aí? Vai. Prazer, tudo bem? Não sabia que você era tão alto. Vou trocar Cara, aquele você dá um microfone, tempinho, então. pronto? Sim, Aí é o tempinho da gente conversar aqui, a gente Maravilha. sente aí. Então, você tem um papel muito importante na minha história em relação ao HIV, porque quando eu recebi meu diagnóstico, você era a única referência que eu tive. Achei ótimo você ter mandado mensagem, porque eu fui ver lá seu trabalho, né? E eu acho legal que... Eu acho que você faz uma coisa que eu não soube fazer, né? Desse equilíbrio do trabalho que fala sobre HIV, mas também de ter o seu trabalho autoral, suas coisas, pra você não ficar reduzida a isso, né? E é engraçado como você me influenciou muito nisso. Hoje, vendo você focado na sua carreira enquanto cantor, me motiva muito mais ainda a seguir os passos, porque o país que a gente vive hoje em dia é um país extremamente difícil. E hoje, quase 6 anos depois de ter sofrido sorofobia na última empresa que eu trabalhei, de carteira assinada, foi muito difícil conseguir trabalho depois. Sabe, entender toda a questão do sistema e me colocar no mercado de trabalho de novo enquanto autônomo e chegar hoje a ser um diretor de arte e trabalhar com artistas incríveis, para mim é algo que hoje faz muito mais sentido. Assim. Esse trabalho que eu quero fazer com você, a ideia que eu te propus é exatamente sobre isso, assim, de chegar nesse lugar de pessoas que vivem com HIV, que têm uma carreira, sabe, que trabalham, que têm uma vida extremamente incrível e acho que é esse. Esse é o caminho, na verdade. É maravilhoso. E tem que ser feito, porque senão, o que você passou, se você não tivesse lutado, talvez você não conseguisse voltar para o mercado. E aí a gente começa a se reduzir em função de um vírus, fazendo um trabalho que a gente está querendo dizer, olha, a gente não é esse vírus. Mas essa dificuldade, né? Pô, mesmo quando eu fazia o trabalho, né? Quando eu comecei,
tinha muito uma crítica de que eu poderia estar glamorizando o HIV, porque era começo de rede social, né? Começando a falar, hoje tem muita gente falando. Mas, não, na verdade é que a gente vive a nossa vida e fala disso, né? Uma coisa não acontece a despeito da outra, elas vão caminhando junto. Eu não soube fazer, você que tá sabendo, segura, não abandona as coisas que são importantes pra você, porque senão a gente Mas é porque exatamente eu acho que eu não posso me reduzir a um vírus, sabe? Eu não quero estar nesse lugar de vítima e colocar a minha vida toda em ela. Você não pode se reduzir e não pode deixar que as pessoas façam Eu isso. acho Porque acho o que nós, tempo na verdade, todo... sabe? O tempo todo é isso. Aos poucos eu tô tentando voltar a falar de HIV, voltar a falar de saúde, que são coisas que me interessam, mas voltar a ser enxergado como um artista que fala disso, que foi como eu comecei. Primeira matéria que eu fiz saiu assim, ator revela ao mundo que é soro positivo e lança musical. E aí depois, anos depois, quando a gente fez a turnê da peça, saiu ativista monta peça. E eu falei que engraçado, né? Quando eu tava começando um trabalho de ativismo, eu era um artista. Quando eu tô fazendo um trabalho de arte, eu viro ativista. Por que eu não posso sempre ser o artista que também fala sobre saúde, que também fala com HIV e vive com HIV? Isso não é um grande problema, às vezes é assunto, às vezes não é, né? E eu acho que vamos. E não reduzir isso, sabe? Então é continuar fazendo e eu acho que a gente pode fazer isso dar muito certo. Eu tô muito feliz. Quando eu te propus a ideia de ser num terraço, num lugar alto, é para colocar exatamente essa perspectiva do quanto a gente é grande, o quanto a gente pode estar no topo das coisas, o que a gente pode alcançar, porque o céu é o limite. Então, acho que a gente pode fazer isso junto e vai dar muito certo. E eu gostei porque as coisas, né, como a sinergia funciona, conversa muito. O trabalho que eu vou lançar agora, né, vou lançar o disco, eu segurei ele na pandemia, não porque seria impossível fazer alguma coisa, mas porque é um trabalho que fala sobre cidade, sobre a gente no meio da cidade, né? A gente que tem as nossas vontades, as nossas dificuldades no meio de um caos coletivo, que a questão do HIV mostra muito isso pra gente, né? A gente precisa estar o tempo todo pensando no coletivo, mas e a gente? Sim. E como é que a gente equilibra, né? O que a gente precisa com o que o mundo precisa, e aí fazer foto mergulhado na cidade é tudo que eu tô querendo agora. Vai dar muito certo. Real. Eu tô muito feliz e que bom que casou tudo isso, porque vai ser uma honra colaborar com o seu trabalho e com a minha arte. Amigo, aqui é incrível, as vozes vão ficar... Eu tô muito impressionado. E é muito São Paulo, né? Essa coisa dos prédios. Acho que é tudo que a gente tinha conversado lá no estúdio, aquela proposta toda, eu acho que vai ser incrível realizar isso aqui. Muito impressionado. E tudo combina com a proposta que a gente trouxe daquela vez. Os prédios, que a gente conversou. É incrível, né? Vai ficar insano. Arrasou muito. E eu não ia ter conhecido se você não tivesse chamado, né? Tudo. Do jeitinho que você tinha falado, né? Essa ideia de cidade, de estar no topo e ver tudo. Essa coisa cosmopolita vai ser incrível. Os grafites. Eu não sabia que você ia trocar de roupa. Óbvio que eu ia trocar de roupa, lógico. Maravilhoso. Estou? Pá! Bom, tu vai tirar foto também, então. Vamos. Eu só peço pra tirar foto, pra gente se resolve. Tranquilo, a gente consegue fazer. Tô me sentindo muito... Amigo, se solta, relaxa. Não, o peso é solto. Levanta um pouco o queixo. O queixo? Isso. O que eu faço com os meus braços? Pode deixar solto. Pode. Isso, um sorriso. Eu acho que a gente vive um momento de pautas identitárias muito importantes. Mas eu acho que existe uma cooptação desse discurso na mídia, né, em essencializar as pessoas que tomam à frente dessas pautas identitárias por esse elemento da pauta, né? Então, se eu vou falar de HIV, de repente, tudo ao meu redor é sobre HIV, tudo que querem ouvir de mim é sobre HIV. Mas isso é uma parte, eu também sou artista, eu também sou escritor, né? Eu também sou leitor, eu também vejo filme, vejo série. Por que não que a gente não possa conversar sobre essas coisas também, né? Então, tem esse equilíbrio delicado da gente assumir, sim, protagonismos nas pautas identitárias, e isso é importante, mas que a gente ainda consiga ser quem a gente quer ser.